Olá, boa tarde. Vamos fazer a análise aos principais índices europeus desta semana, começando pelo DAX, e vou recapitular muito rapidamente a minha teoria da semana passada. Tanto no DAX como nos restantes índices de uma forma geral, aquilo que eu acreditava durante a semana passada era que poderíamos vir a ter um falso breakout. Este é o desenho da semana passada. Um falso breakout pós-padrão de consolidação que poderia vir a originar uma correção de curto-médio prazo e vir a aproximar-se, no caso do DAX, a cotação desta zona, a zona que neste momento é marcada por um fortíssimo suporte e seria aqui o ponto ideal de compra para uma posição de médio e longo prazo. Para já, e pelo menos pelo que vimos hoje, tudo indica que possamos mesmo estar a atingir aqui um momento de exaustão numa ótica de médio prazo e possamos estar aqui a começar a corrigir desta rápida e ascendente subida e poderemos estar de facto numa ótica de médio prazo perante o início de uma correção. Se olharmos aqui para o gráfico horário, poderemos ver que tivemos aqui uma quebra ascendente do range lateral de preços, mas ainda assim não foi uma quebra forte o suficiente para ser convincente, para ser considerada um breakout. Foi uma quebra efetiva da zona de resistência, mas foi uma quebra que não foi muito além daquilo que seria de esperar. Repare-se que quando temos assim um padrão de consolidação, aquilo que é expectável é um movimento equivalente pelo menos ao tamanho do range, depois da quebra em alta da resistência, acabamos por ter um movimento muito fraco e que originou muito rapidamente um movimento descendente corretivo que neste momento se aproxima da zona de suporte que anteriormente ditava aqui o range de consolidação. O que é que poderemos ter nesta fase? Aquilo que eu acredito que possamos vir a ter é uma eventual reação, numa primeira fase, ao suporte, mas eventualmente podemos ter uma penetração descendente. Podemos inclusive ter já, nesta primeira fase, uma ligeira penetração descendente, uma recuperação e depois, aí sim, uma continuação do movimento descendente. Vai ser interessante de ver até que ponto este suporte é forte o suficiente e aguenta a cotação. É verdade que estamos aqui em sobrevenda no estocástico, mas também isto é o gráfico horário, não tem uma força significante suficiente para se sobrepor à tendência de médio prazo, se esta for corretiva. Enfim, poderá assim servir para virmos até aqui e testarmos depois uma ligeira correção. Por esse motivo, eu tinha deixado aqui a neutralidade no DAX no curto prazo, porque estávamos muito próximos de máximos durante a semana passada, mas vou passar para neutral descendente, sobretudo devido ao cenário do gráfico diário e à possibilidade de facto, termos uma aproximação à zona dos 10.200 pontos, pelo menos. No que diz respeito ao médio e longo prazo, nada a dizer, continuamos totalmente ascendentes, por isso, para já, não é um cenário que esteja sequer em causa. Passando ao CAC, cenário muito semelhante daquele que eu estava a referir em relação ao DAX. Aqui, neste caso em concreto, eu já tinha deixado a indicação de desconfiança. No curto prazo estava já neutral descendente, sobretudo devido ao gap ascendente, gap de exaustão que aconteceu antes deste movimento consolidativo. Neste momento estamos acima da zona de suporte, que era a anterior zona de resistência por máximos, mas ainda assim, vou só retirar aqui o ruído, ainda assim acredito que possamos vir a ter um cenário muito semelhante àquele que estamos a ter no DAX. Falso breakout ascendente, correção e uma correção que salutarmente aproximar-se-ia dos 4.400 pontos. Repare-se que de facto temos muita força aqui no CAC. É um índice que quem o viu há meia dúzia de meses atrás, quem o vê agora, não o reconhece. Mesmo aqui, durante o dia de hoje, que foi um dia bastante negativo, tivemos uma altíssima recuperação, uma recuperação muito forte dos 4.610 pontos, sensivelmente, até aos 4.650 pontos. Foi fechar de forma a minimizar, digamos assim, os danos intraday, o que é de facto um sinal de força muito interessante. Aqui no gráfico horário, temos um range de preços, acabou por não ser tão quebrado de forma tão exuberante como no caso do DAX. Tivemos aqui uma aproximação a máximos, uma leve penetração na resistência, mas não o suficiente para se declarar quebrada neste caso em concreto. Repare-se, enfim, ficaria assim um pouco mais correta. Repare-se que neste caso a resistência acabou por impedir uma continuação do movimento ascendente, o que por um lado não será mau,
porque podemos ter aqui, eventualmente, num cenário mais otimista para o curto prazo, podemos ter aqui uma continuação do range de lateralização e depois uma quebra em alta. Como eu disse anteriormente, não acredito muito nesse cenário, acredito muito mais num cenário corretivo, até porque o movimento ascendente tem sido extremamente rápido. Ainda assim, não há neste momento evidências suficientes, ao contrário do DAX, por exemplo, não há provas suficientes que nos levem a considerar que isto foi um falso break. Neste momento a cotação está ainda acima do padrão de consolidação, houve uma forte reação intraday, por isso eu vou retirar aqui o sinal de curto prazo neutral descendente e vou deixar só o neutral. Deixo ainda o neutral, não fica neutral ascendente, porque o breakout ascendente aqui do padrão de consolidação não foi forte o suficiente, porque temos aqui um gap pré-breakout, pré-consolidação, mas ainda assim, se repararmos aqui no gráfico horário, temos suporte suficiente para termos pelo menos mais uma reação à zona de suporte e uma aproximação à zona de resistência. Por isso, para a próxima semana vou ficar então neutral no CAC. Ora, passando aqui ao IBEX. O IBEX, durante a semana passada, eu tinha deixado uma indicação de neutral descendente numa ótica de curto prazo. No médio e longo prazo, continuo com grandes dúvidas em relação ao sentido de progressão do IBEX. Continuo a achar que está a haver aqui uma lateralização descendente clara, muitíssimo preocupante do ponto de vista técnico. No que diz respeito ao curtíssimo prazo, então, temos aqui aquilo que poderia ter sido um padrão de consolidação a quebrar em alta, tinha tudo para o ser, tal como pelo menos no que diz respeito ao movimento prévio, neste caso em concreto muito menos exacerbante do que no DAX e no CAC. O próprio breakout, repare-se no volume associado ao breakout, completamente descendente, que é um sinal inequívoco de fraqueza, e neste caso em concreto, se olharmos para o gráfico horário, eu tinha deixado na indicação da semana passada neutral descendente devido a este padrão de inversão tínhamos visto aqui com reteste à neckline. Neste caso, tivemos um aprofundar da cotação, tivemos um movimento reativo secundário que acabou por ultrapassar este máximo relativo, que é um importante sinal de força, e neste momento o que é que temos? Temos um novo momento reativo descendente, uma reação ascendente que não ultrapassou a anterior e uma reação descendente que ultrapassa este pequeno mínimo relativo. Este pequeno mínimo relativo poderia perfeitamente ser aqui um sinal de entrada curta para quem estivesse mais negativista no índice, e neste momento temos a cotação abaixo desse ponto. Vai ser muito importante tentar compreender para que lado vai pender esta cotação. Ou há uma reação ascendente que ultrapassa este máximo relativo e caminha novamente para máximos, e esse seria o cenário mais otimista, digamos assim, ou então poderemos perfeitamente ter aqui uma continuação do movimento descendente, ultrapassar este mínimo relativo e a cotação encaminhar-se para testar os mínimos relativos. Isso seria o cenário mais negativista, mas que neste momento não deixo de o considerar como o mais realista. Uma possibilidade de termos aqui o cenário corretivo um pouco mais alargado e virmos aqui testar esta zona dos 9.600 aos 9.800 pontos. 9.900, vá. Será uma zona de importante suporte. Se acontecer, vai ser muito importante vermos como é que as coisas vão ficar nesta fase. É fundamental que o IBEX que se agarra a uma zona de suporte e que deixe de fazer aquilo que tem vindo a fazer, que é consecutivamente ir fazendo suportes mais baixos. Isso é um claro sinal de fraqueza e, a continuar assim, muito brevemente, teremos de declarar de vez o bear market no IBEX. Terminando no PSI 20, e só para recapitular, tinha deixado a indicação de neutral de curto prazo durante a semana passada, porque há 2 semanas eu tinha deixado, mais ou menos no ar, um cenário muito semelhante a este. Uma reação até à zona de suporte, de resistência, uma retração em forma de consolidação e, eventualmente, poderíamos perfeitamente vir a ter uma quebra em alta do movimento consolidativo e depois desta quebra em alta termos uma reação ascendente suficientemente forte para ultrapassar de vez esta zona de resistência. Esse seria o cenário mais otimista aqui no PSI 20. Infelizmente ainda não se concretizou, pelo menos também é verdade que ainda não está totalmente afastado. Podemos perfeitamente vir a ter uma continuação deste movimento ascendente, mesmo depois desta pequena consolidação pós-consolidação, ou podemos, num cenário mais negativista, ter aqui um falso breakout ascendente e uma continuação do movimento ascendente.
reação ascendente e quebra em baixa, nova quebra em baixa dos mínimos relativos. Neste momento no PSI 20 estou totalmente neutral. Sinceramente não me colocaria, não me consigo colocar nem num cenário nem no outro. Se estivesse mesmo ponto de me colocar, obviamente seguiria a tendência de base e optaria pelo cenário mais negativista, mas para já até tem dado aqui uma indicação do ponto de vista técnico interessante, não obstante os volumes têm sido fraquíssimos, mas ainda assim, enfim, vou ficar para já no curto prazo neutral, vamos ver o que é que acontece. Era muito importante para o PSI 20 se conseguisse de facto ultrapassar esta zona de resistência e quebrá-la em definitivo. Bem, é tudo então por esta semana em relação aos índices europeus. Muito obrigado pela atenção e bons negócios.